Glória a Deus. Boa noite, paz seja com todos. Podem se assentar, por favor. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos estão bem? Quem está bem, diz amém. Bom, eu vou ler junto com vocês. Se vocês puderem abrir as Sagradas Escrituras. Para mim é um privilégio mais uma vez estar aqui. Eu sempre digo isso porque é uma verdade. É gostoso demais rever alguns irmãos, conhecer outros irmãos e estar em família, porque nós somos a mesma família, família espiritual diante do Senhor. Trago o abraço de todos os irmãos de Itapetininga. Nós também estaremos juntos lá neste trabalho, neste memorial. Na verdade não é um culto, é um memorial diante do Senhor, né? Mais uma igreja aberta. Muito mais louvores ao Senhor por uma igreja aberta do que um ponto de droga ou um bar aberto, não é verdade? Então nós estamos radiantes, felizes. Nós também vamos com um ônibus e um carro, vamos com aproximadamente umas 50 pessoas juntos lá e vamos servir ao Senhor junto com os irmãos, com as irmãs, para que este culto seja um culto de bênção. À tarde eu estava com o pastor Diego, depois eu deixei ele, fui atender um outro compromisso, junto com o meu sogro, que eu agradeço, veio comigo também, e o pastor Josué telefonou nesse tempo. Ele está realmente radiante mesmo, né? Está fazendo a programação, como é que vai ser, como é que não vai ser. Ele falou, olha, eu estou na expectativa aqui, está tudo pronto, nós chegaremos na igreja lá pelas 4 da tarde. Eu falei, calma pastor, nós não vamos chegar tão cedo não, né? Não, mas nós vamos deixar tudo organizado, os irmãos que chegarem serão bem recebidos, nós vamos preparar alguma coisa para os irmãos. Nós estamos ansiosos, aguardando esse dia, que vai ser um dia de bênção para Botucatu. Eu creio na palavra que ele falou, amém? Estou nessa crença, porque é maravilhoso demais poder saber que Deus vai atuar através do seu poder, salvando vidas na cidade de Botucatu. Pastor, mas Deus não está salvando vida através de outras igrejas? Está, mas se o Senhor permitiu que a nossa também estivesse lá, então vamos louvar ao Senhor, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, amém? Glória a Deus. Muito bom também, agradecendo ao pastor Diego por essa oportunidade que me dá de pregar a palavra hoje à noite. Vamos abrir as escrituras, se você pode, por gentileza. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. Eu vou ler um versículo, eu não vou falar e nem vou usar este tema ou este capítulo, porque ele se refere à escolha de Davi. Mas eu quero só lembrar o que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra, que é algo precioso, um versículo bem conhecido, 1 Samuel, capítulo 16, amém? Quem for encontrando, vai dando um amém aí, para eu saber mais ou menos como é que anda amém? Glória a Deus. Aqui na nossa igreja a gente não tem escola bíblica dominical, mas a gente tem estudo bíblico, né? Então eu acho que os irmãos aí têm que acostumar a cada dia, abrir a Bíblia, examinar as escrituras. Tem um versículo bíblico que diz, né? Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Como é que é examinar, meu irmão? Os médicos hoje em dia, você chega lá no SUS, lá no hospital, eles olham de cima a baixo, o que você tem? Tenho isso, tenho aquilo. Nós que temos que falar o que nós temos. Aí ele fala, isso aí é virose, pode ir para casa, toma esse remédio, tchau. É mais ou menos assim, né? Porque nós estamos sentindo falta de especialistas, né? Porque quem examina são especialistas. E como é bom ser examinado por especialistas. Eu creio que Deus fica muito feliz quando a sua palavra, as escrituras, são examinadas por especialistas que procuram viver a verdade daquilo que o Senhor escreveu. É comigo e com você, meu irmão. Quanto mais você lê a Bíblia, mais Deus vai te revelar os mistérios, a ciência de Deus, as grandezas do Senhor, as profundidades das riquezas extraordinárias que estão escondidas, até que você examine a Escritura, porque os seus olhos serão abertos e você será uma bênção em nome de Jesus, muito mais do que você já é. Diga quem está ao seu lado, leia mais a Bíblia, meu irmão. Se for irmã, você fala irmã, porque na casa do Senhor só tem irmão e irmã, amém? O resto é procedência do maligno. Muito bem. Diz as escrituras então, 1 Samuel capítulo 16, aliás eu vi aquele link lá do
né? Que foi, você passou para mim, um negócio meio esquisito, né? Pois é. Depois vocês vão ficar curiosos, pergunta para o pastor que ele fala. Ele que tem que dizer se pode ou não falar sobre aquilo, tá bom? Talvez até ele fale em próximos dias aí. Bom, então diz aqui o trecho, na parte B deste versículo 7, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, parte B, lá do finalzinho quase, a última parte, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Pode estar um pouquinho diferente aí, porque a versão que eu uso é um pouquinho diferente, mas o contexto da mensagem, ou o sentido da mensagem, para você entender melhor, é o mesmo. Eu quero que você continue com a Bíblia aberta, e agora abra em Juízes, no capítulo 6. Juízes capítulo 6. Nós vamos lembrar aqui de alguém que é muito falado pela vitória que ele teve. Quando você está abrindo, escuta o que eu estou falando. Os pregadores, pelo menos eu conheço alguns deles, que quando eles começam a preparar uma mensagem, eu parto desse princípio. Essa mensagem tem que ser uma mensagem que marque a bênção de Deus na vida de quem escuta essa palavra. Então nenhum pregador vai subir num púlpito que não seja para abençoar a tua vida. Portanto, eu estou aqui para abençoar a tua vida diante da palavra de Deus. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor, que você também pode pregar a qualquer momento, porque como Deus me capacitou, Ele também te capacita e te leva a lugares em que você pregará o Evangelho e pessoas entenderão quem é Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por que eu digo isso? Porque não é um privilégio só de alguns. Embora muitos valorizam pessoas famosas, dão risada com pessoas famosas, lotam os lugares com pessoas famosas, o mais famoso é a transformação que vem pelo arrependimento, que foi pregado no Velho Testamento, que foi pregado por João Batista, que foi pregado por Jesus, que foi pregado pelos apóstolos, por Pedro, que uma vez arrependido, pregou a palavra, e a palavra atingiu 3.000 numa oportunidade, 5.000 em outra oportunidade, porque o verdadeiro arrependimento é que dá um avivamento na igreja. Um pastor, ele não adianta forçar a barra. Tem muitos que parecem ser avivados, mas na verdade eles não são, porque ainda não se arrependeram dos seus maus caminhos. E a palavra diz que todos erraram e destituídos foram da glória de Deus. Mas aqueles que se arrependem, ele tem um avivamento do Senhor, e a sua vida é uma bênção, não só no templo, mas na sua casa, no seu trabalho, na escola, no ônibus, na condução. Por isso a Bíblia diz: se tu uma bênção, aonde você está, eis aí um representante do Senhor, pronto para trazer a bênção para alguém que precisa desta bênção. Amém? Levanta a tua mão e profeticamente declare: eu sou essa bênção, e o Senhor conta comigo, e eu adoro ao Senhor por isso. Amém? É assim na tua vida, irmão? Então dá um glória a Deus ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Juízes no capítulo de número 6. Eu gostaria que vocês lessem comigo apenas então somente o versículo 12. Abençoar o povo dentro do contexto de pregação não é o tempo todo ficar olhando para o céu e dizendo: estou vendo uma poeirinha de ouro vindo do céu, estou vendo um molho de chaves. Se eu fosse dar ouvido a todos os molhos de chaves que eu já recebi na minha vida, eu já era dono de muitos palácios, porque eu já recebi muitas chaves, né? Ou aberto um chaveiro para fazer cópia, não é verdade? Porque tem pregadores hoje em dia que eles utilizam-se de chavões que aguçam o ouvido de quem ouve. A maioria dos pregadores hoje em dia, esses caras que vão para eventos fora do comum, eles vêm com uma unção de falar o que o povo quer ouvir. Então por isso que estas igrejas, muitas delas, que falam o que o povo quer ouvir, estão lotadas. Mas são muitas destas pessoas que frequentam esses lugares, que gostam que o pastor fale o que elas querem ouvir, ou que elas gostam de ouvir,
são essas igrejas que realmente são muito fracas espiritualmente. Que qualquer coisinha muda o sentido. Muda o sentido, a pessoa se desvia, a pessoa não tem compromisso com Deus, ela aprende a agradecer e adorar a Deus só quando Deus está fazendo alguma coisa para ela. Quando Deus não está falando nada ou não está fazendo nada, ela não continua adorando a Deus, ela não é fiel nos propósitos assumidos diante do Senhor, muitos propósitos que são alianças com Deus. Muitos de nós já fizemos milhares de alianças e nós falhamos. Deus não falhou, porque o Senhor não falha em nenhuma das suas alianças, mas nós falhamos. E quando falhamos, nós ficamos desanimados, nós enchemos a nossa vida de problemas, de dificuldades, porque nós não vemos mais o caminho traçado por Deus. Nós queremos ver o caminho que nos agrada, que muitas vezes não é traçado por Deus. Eu preguei domingo na igreja falando que hoje, mais do que nunca, e citei alguns exemplos, hoje nós temos pastores que são verdadeiros profetas de Baal, que falam só de fertilidade e do Deus Mamon, que é de conquistas terrenas. Por isso essas igrejas e esses pastores não falam mais em céu, nem em vida eterna. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, quando nós estamos numa igreja e a palavra de Deus é aberta, porque isso envolve muita responsabilidade de quem fala e de quem ouve, porque quem fala quer abençoar. Eu pelo menos quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E quem está ouvindo tem que viver a bênção de Deus. É uma regra muito clara. Talvez você ainda não viveu, talvez ainda você está na expectativa, mas eu declaro mediante o que a Bíblia ensina, que você não vai morrer enquanto todas as promessas do Senhor se cumprir na tua vida, na vida da tua família. Só quem crê diz amém. E esse amém não convenceu nem a mim, imagina. Bom, o inferno está aí, gente, lutando contra você. Quando você fala um amém, você está dizendo assim seja. Assim seja. Eu disse, você é uma bênção. Amém, assim seja. Ah, pastor, mas eu estou passando por problema. Amém, assim seja. Eu sou uma bênção. Digam todos, assim seja. Assim seja não é um ditado católico, nada disso, irmão. É você confirmando a unção do Senhor na tua vida. Aonde você colocar a tua mão, vai haver prosperidade. Por quê? Porque Jesus está no teu coração. E a prosperidade não é dinheiro somente, não. A prosperidade é conquista de amigos, é conquista de posições, é conquista de glória, de resultados na tua vida, de fim de dívidas, de problemas. O Senhor é contigo e você é uma bênção. Só quem crê diz amém. Está melhorando os améns, aleluia. Até o final nós vamos ter mais alguns. Versículo 12. O anjo do Senhor, Juízes 6:12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor está com você. Ou o Senhor é contigo. Amém? Muito bem, a gente olha para esse trecho e já lembra de Gideão por dois motivos. Primeiro, bíblico, que é aquele que Gideão venceu os seus adversários com 300 homens. Todo mundo se lembra disso. Os pregadores, quando abrem esses trechos, pregam sobre a vitória de Gideão, sobre aquilo que ele conquistou. E o outro sentido é que nas igrejas por aí, faça desafios de Gideão. Só que a gente às vezes não sabe nem como é que é isso aí. O desafio, ele não é explicado, ele não é entendido, para que as pessoas possam saber que para Gideão alcançar a vitória, não foi fácil. Para você alcançar suas vitórias, não é fácil. Não é uma coisa simples, porque envolve umas situações, e é sobre essas situações que eu quero usar o personagem Gideão e a sua história, para que você possa entender que momentos como nós estamos passando hoje, aqui no Brasil, para muitos de nós, a maioria do povo brasileiro, não é uma coisa por acaso, não é uma coisa sem sentido, não tem nada a ver com o que Deus pensa. Eu ouço sempre o pastor Diego dizer, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Eu penso que nós, que ele diz, é exatamente aquelas pessoas que creem no Evangelho. Porque tem muita gente dentro da igreja que não crê no Evangelho.
E essas pessoas estão em crise. Essas pessoas estão em muita crise. Crise não é só financeira, não. Crise sentimental, crise amorosa, crise conjugal, crise de amizade, crise de confiança, crise de credibilidade, crise de amor, crise de propósito, crise de conquista de objetivos, crise de planejamentos. Existem muitas crises. E tem muita gente que senta na cadeira no templo e que diz: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Mas isso é mentira, porque a pessoa está em crise mesmo. Isso é fácil de identificar. Quando a pessoa não ora muito, quando a pessoa não lê muito a palavra, quando a pessoa já não sabe nem qual foi o último dia que ela jejuou, quando ela não sabe qual foi o último dia que ela evangelizou, qual foi o último dia que ela fez uma visita, seja no hospital, numa creche, algum lugar que é carente, enfim, ou até mesmo na casa de uma pessoa doente. Quando ela não tem um relacionamento com pessoas na igreja, quando ela começa a ver que só tem coisa errada na igreja, quando seus olhos só estão abertos para problemas na igreja, então o pastor tem problemas, só vê os problemas do pastor, os irmãos que cantam, os músicos que às vezes dão uma erradinha. Quando a pessoa está assim, irmão, acredite, essa pessoa só tem o corpo na igreja, porque ela ainda não é igreja. Pode ter sido, mas agora não é. E essa pessoa está numa crise profunda de entendimento de quem é Deus. E é exatamente isso que nós vemos revelado na vida de Gideão. Gideão era um cara fiel a Deus. Gideão era um cara que orava a Deus. Gideão era um cara que não era vagabundo, não encostava na família para ser sustentado pela família. Ao contrário, Gideão era um cara que lutava muito na sua vida do dia a dia. Talvez como vocês, meus irmãos. Eu sei que muitos de vocês, como o pastor citou, durante o culto vai chegar algumas pessoas, porque hoje foi um dia tremendo no trânsito. Eu saí da Zona Sul e vim para aqui, para Uimirim, e demorei, saí 5 horas de lá, cheguei 7h10 aqui. Então foi um trânsito terrível, realmente, porque aqui em cima, pertinho aqui da gente, houve um acidente e um elemento derrubou um poste, e acabou aquela rua que entra ali do lado do cemitério, que alcança a Avenida Imirim lá em cima. Ela ficou totalmente interditada e isso causou um trânsito em toda a região daqui. Trânsito de mais de 1 hora de paradeira. Os caras estavam consertando lá, porque eu vim no sentido contrário e vi. Então, você chegou cansado, você trabalhou, você viveu o seu dia a dia, você tem a expectativa, quem trabalha, tem a expectativa de no final do mês receber o seu salário, de poder pelo menos ter aquele dinheiro para pagar as contas, e a luz sobe, e o gás sobe, e a água sobe, e você não tem dinheiro às vezes para viajar, para ir lá no átrio, para ir para Botucatu, e o pastor às vezes não entende, ou entende e sabe que o irmão tem condição, mas os irmãos não vão. Existem muitos problemas. Em matéria de dinheiro, nesse mundo atual, a gente não vive, a gente sobrevive. Sim ou não? A maioria das pessoas é assim. Existem alguns milionários como o Neymar, mas outros têm que trabalhar e trabalhar duro. E nesse trabalho duro, a expectativa é receber o salário para poder viver uma vida e pagar as contas, pagar os compromissos e viver uma vida melhor, quando se guarda. Da outra vez que eu estive aqui, preguei sobre o celeiro, para usar esse celeiro para viajar, muitos têm, enfim. E Gideão era o mesmo cara, como você, que em algum momento da vida, final de um dia, cansado, ele procurava a Deus, como vocês estão aqui procurando a Deus. Vocês não vieram aqui para perder tempo, nem para gastar o tempo. Parto do princípio que ninguém veio aqui porque não tinha mais nada o que fazer. Eu não creio nisso. Eu creio que vocês vieram aqui porque vocês vieram buscar uma estratégia de Deus para a vida de vocês, para serem abençoados, para poder as coisas dar certo, para quando eu receber um dinheiro poder ter condições de administrar da melhor forma, porque Deus abre os olhos das pessoas, Deus mostra os verdadeiros caminhos, Deus ensina como chegar nos objetivos. Quem está com o Senhor está bem, sim ou não? Gideão tinha o mesmo sentido, ele procurava a Deus, mas a vida dele não era fácil, porque ele tinha sobre a sua jornada de vida uma família muito complicada.
O seu pai era um cara idólatra. O seu pai era um cara que teve poder para comandar o seu povo. O povo que ele fazia parte, que era chamado povo de Israel. Que era chamado, por ser povo de Israel, povo de Deus. Porque Deus tem muito, sim ou não? Jesus também tem muito. Como se fala de Jesus na igreja evangélica, se fala também num centro de umbanda. Se fala também nos espiritistas. Se fala em vários lugares. Agora, quem sabe e conhece Jesus é quem tem uma experiência com Ele. Quem sabe e conhece Deus, sabe que nós não estamos falando de qualquer Deus. Por isso, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu venho na igreja, quando eu tenho reverência, eu estou salientando que na minha vida, que funciona mesmo é Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, eu estaria morto em delitos e pecados. Mas glória ao Senhor que enviou Jesus e me salvou. E salvou a tua vida também. Então nós servimos um Deus verdadeiro. Quem serve um Deus verdadeiro, erga a mão e diz: eu sirvo. Você serve mesmo, irmão? Como Gideão. Só que a geração dele, o pai dele, era um cara idólatra. Idólatra, que ao ponto de Deus mandar um profeta e dizer: olha, vocês deixem de adorar outros deuses, os deuses do amorreu, porque senão vai sobrevir sobre você problemas, dificuldades. E o pai dele não deu nem bola. Nós fomos para o versículo 12, e o que eu estou narrando para você está no versículo 1. O pai dele não deu nem bola, ele era um cara idólatra. E por causa da idolatria dele, Deus permitiu que os povos daquela região que moravam com Gideão, que também era povo de Deus, passassem por momentos difíceis. O que tem a ver comigo, pastor? Nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa pátria, porque não todos são fiéis. Tem gente comandando a nossa pátria que, ao contrário, é infiel. Não quer saber de Deus, é idólatra, segue a outros deuses. E olha que agora Deus tem sido misericordioso, porque toda essa revelação, meu irmão, só pode vir por Deus, porque Deus mostra todas as coisas, e o Brasil vai melhorar, eu acredito, em nome de Jesus. Você tem orado pelo Brasil, meu irmão? Então você tem orado por você mesmo, porque você mora aqui. Só que enquanto não sai essa casta de idolatria, de miserabilidade, de coisas erradas, ocultas, nós estamos vivendo como Gideão. Naquela época, o Senhor disse: por que vocês deixaram de me seguir e seguiram a idolatria de outros deuses? Eu vou permitir que um povo que também já foi meu ataque vocês. Quem era o povo? O povo de Midian, os medianitas. Ah, era povo de Deus também, pastor? Também. Porque, irmão, o importante não é como você começa no reino de Deus. Às vezes você levanta a tua mão, aceita Jesus, faz tudo na igreja, se batiza, segue as normas e faz isso e aquilo. Mas chega num tempo, começa o diabo a colocar ilusão na tua mente. Você talvez já tenha sido uma bênção, mas agora você parou de ser uma bênção. E quando para de ser uma bênção, está próximo da queda da tua vida e da vida da tua casa também. Deus não abençoa pessoas que deixaram aquele fogo inicial, aquele desejo inicial, aquela vontade inicial, que é o primeiro amor que nós chamamos, que era relacionado na Bíblia, inclusive com os Atos dos Apóstolos, que veio antes. Deus, Ele leva a sério o relacionamento, a intimidade com Ele, as ordens. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Muitas igrejas hoje dizem: faz um sacrifício que Deus te abençoa. Mas Deus diz na sua palavra: eu não requero de vocês sacrifício, mas eu requero de vocês obediência. Qual é a obediência? A obediência colocada em 2 mandamentos principais falados por Jesus: ame ao Senhor teu Deus de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. As igrejas hoje em dia não amam nem a Deus, amam as riquezas, e não amam os próximos, porque ninguém tem relacionamento com ninguém.
Nos tempos passados, as pessoas queriam saber: ô irmão, onde é que você mora? Vou na tua casa, vou bater um papo contigo, vem na minha também. A gente se lembra dos tempos lá de Araçatuba, quando a gente ainda era criança, e via que terminava o culto, os jovens se reuniam todos lá na porta da casa de alguém, e ficavam até altas horas, não falando bobagem não, brincando, se relacionando, tendo uma boa e sadia conversa, e os irmãos e as irmãs eram companheiras, eram mais família na igreja do que família. Hoje em dia é mais família, em que as pessoas vêm na igreja para prosperar, e quando prosperam financeiramente, elas querem aparecer na reunião da família só para mostrar o carro novo, porque qual é o sentido se não for para pisar no outro e dizer: está vendo, eu tenho, você não tem. Tem muitos que são assim, tem muitos que agem dessa maneira, eles pegam a bênção de Deus, e é bênção de Deus, para humilhar os outros. E isso não é de Deus. Ao contrário, era melhor que ele não tivesse nada e fosse um com o seu irmão. Porque dentro do relacionamento de cura, de bênção, de milagre, a Bíblia diz: quando dois concordarem na terra. E hoje em dia, não existe mais pessoas que concordam na terra, cada um quer viver sua vida. Por isso os milagres têm sido cada vez menores. Porque não há concordância em casa, não há concordância entre amigos, não há concordância entre irmãos na igreja, não há concordâncias na empresa. Às vezes a pessoa está trabalhando na empresa, comentei com o meu irmão, trabalhando na empresa, ganhando da empresa, como foi um jovem, filho de um pastor, eu não sabia, que telefonou essa semana para mim para tentar me subornar, para falar para o patrão dele, porque eu comprei um produto, paguei em dinheiro, e o patrão não estava sabendo. O patrão entrou em contato comigo, falou: e aí, você não vai buscar mercadoria? Eu falei: mas já busquei. Paguei para o teu funcionário. O que ele fez? Ele foi no estoque, pegou sem o patrão saber, passou para mim, recebeu o dinheiro e foi gastar o dinheiro. Filho de um pastor. E aí ele falou para mim: por favor, se o meu patrão ligar para você, chefe, ele falou assim para mim, você diz para ele que você comprou em outra loja, que senão eu perco o meu emprego. Eu falei: sai de mim, Satanás, não vou falar nada. Eu já tinha falado para o patrão dele que eu comprei com ele que se vire. Problema dele. Eu vou ficar entrando nessa também, mentindo em favor dos outros? Não, de jeito nenhum. Hoje em dia, o diabo tem colocado muitas coisas para que as pessoas peguem esses banquetes e esqueçam de Deus, esqueçam do que aprenderam, esqueçam da vivência com Deus, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais problemas vai aparecer na tua vida. Por quê? Porque Deus mostra. Só que esses problemas não são para destruição, não são para maldição, não são para problemas maiores ainda, ao contrário, Deus está forjando a tua vida, Deus está te abençoando, Deus está mostrando que você pode ter um novo entendimento, e nesse novo entendimento é que você vai receber as bênçãos que estão preparadas, que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, mas que Deus está preparando para você. É um relacionamento com Deus, isso não ocorre da noite para o dia. Gideão sofreu 7 anos. Eu disse para você como é duro você trabalhar e não receber. Talvez alguns de vocês já viveram isso. Gideão trabalhava, e ele trabalhava duro, porque a Bíblia nos ensina que ele era da casa dele o cara que trabalhava. Ele era o trabalhador da casa dele. A Bíblia diz aqui nos versículos que nós daqui a pouco vamos ler, que ele já estava cansado de trabalhar. E quando ele tinha os frutos do seu trabalho, vinha esse povo medianita e roubava. Que eu disse que era um povo que também era de Deus. Abraão, depois que Sara morreu, todo mundo sabe da história de Isaac, né? Que Sara teve um nenê com 90 anos, e Abraão tinha 100 anos. Todo mundo pensa que a história dele parou ali, mas não. Depois que Sara morreu, ele casou com uma mulher chamada Quetura. E essa mulher teve mais 5 filhos. O quarto era Midian, que deu origem ao povo de medianitas, que era de Deus e que se afastou de Deus para virar ladrão. Era de Deus, sabia das regras, sabia de tudo o que foi revelado no Antigo Testamento até a época deles, da submissão de Abraão, da fé de Abraão, seu pai. Pai na fé. Nós não dizemos que Abraão também é pai da nossa fé? Muitos são assim, que conhecem a palavra,
que conhece o relacionamento, que conhece com entendimento quem é Deus. As leis de Deus nenhuma mudaram. Elas continuam firmes e fiéis até o dia de hoje. Tem gente que diz que Jesus não veio cumprir a lei, ao contrário, ele cumpriu todas as leis de Deus. Deus não mudou uma vírgula daquilo que ele estabeleceu na terra. E muitas vezes nós olhamos para o céu e dizemos: Deus se afastou da gente, mas Deus não se afastou de ninguém. Ao contrário, o Senhor ainda fez melhor. Ele colocou Jesus ao nosso lado, Ele colocou o Espírito Santo ao nosso lado, e muitos de nós ainda estamos deixando tudo isso para viver os nossos pensamentos, porque nós queremos o nosso bem, e não o bem do Evangelho ou das pessoas que fazem parte desta família. A Bíblia diz que Gideão era fiel, mas isso não bastou para Deus, e ele permitiu que os medianitas, servos de Midian, ou geração de Midian, viessem e roubassem os nossos irmãos, do qual Gideão fazia parte, durante 7 anos. 7 anos você trabalha, você ara a terra, você cuida daquela terra. O lugar onde ele estava era um lugar que, dentre os povos, se você ver a geografia local, era um local de muita bênção, um local de muita bênção. Eu posso pensar num local de muita bênção. Eu estou lembrando do Brasil, porque aqui se abriu um buraco aqui, a gente planta uma semente e nasce, sim ou não? Então nós estamos igual Gideão, nós estamos numa terra extremamente fértil, maravilhosa, abençoada por Deus, mas estamos sendo roubados por ladrões. Ladrões que roubam a aposentadoria, ladrões que roubam o emprego, ladrões que roubam a credibilidade, ladrões que roubam o crédito. Nós estamos na mesma situação de Gideão, na mesma. E essa situação é tão parecida, que talvez já esteja isso acontecendo há mais de 7 anos. Aí você pergunta: pastor, mas o que você quer dizer? É que Deus, como permitiu naquela época, Ele também permite agora. Ele permite. Por quê? Porque as pessoas, eles estão recebendo a ilusão do mal, e estão indo para fora, viver as suas vidas, suas baladas. Eu me preocupo com isso. Baseado até naquela pregação das 3 cadeiras, em que a geração estava na igreja, orava a Deus, mas a segunda já era mais fria, a terceira já não queria mais saber de Deus. E muitos de nós, aqui no Brasil, estamos vivendo problemas seríssimos por causa disso. O afastamento de Deus, o afastamento das orações, o afastamento da comunhão com os irmãos, o afastamento das amizades cristãs. Muitas de nós gostam das amizades lá de fora, do que é falado, não importa se é uma piada, não importa se é uma música que vem aos nossos ouvidos e que a gente decora mais rápido do que num hino. As igrejas hoje precisam ter cadeiras próprias, estofadas às vezes, ar-condicionado, tem que ter um data show, porque ninguém mais decora os hinos. Eu me lembro aqueles 20 anos atrás em que nós cantávamos todos os hinos decor, porque não tinha nada, não tinha data show, não tinha retroprojetor, não tinha nada. Então a gente decorava os cânticos do cantor cristão, da harpa, do cântico dos cânticos, que era do Brasil para Cristo, decorava. O pessoal do louvor decorava. E para que eles decoravam? Eles eram o quê? Eles tinham alguma coisa a mais por isso? Não, é porque eles tinham um verdadeiro senso de adoração. Para mim o mais importante é guardar um hino, é guardar uma palavra, é fazer uma oração, é ter uma comunhão com Deus, porque sem a comunhão com Deus, os adversários nos roubarão, mesmo sendo de Deus. Não mudou, continua a mesma coisa. Muitos de nós estamos vivendo problemas. Eu me lembro há bom tempo atrás, em que eu estava vivendo problemas e dificuldades financeiras, por conta de muitas vezes não buscar uma orientação correta da palavra de Deus, para que as coisas funcionassem. E muitas vezes eu lia a Bíblia e via as coisas acontecendo lá, os resultados daquilo, e ficava pensando: por que não comigo? Porque Deus estava tentando mostrar: eu quero deixar você nessa situação, para você entender que é necessário voltar para a minha presença, para que eu mostre o caminho,
E o caminho que eu te mostrar, é ali que você vai andar, é ali que você vai prosperar, é ali que você vai viver, é ali que vai ter resultados na tua vida. E os caminhos que são seus não têm resultados. E quando acontecem esses problemas, a gente vive uma situação, um reflexo de Gideão na nossa vida. Porque nós sabemos o final da história. Mas eu quero chamar-nos a atenção, vamos dizer que aqui nós não sabíamos o final da história. Então, aqueles 7 anos na vida dele de sofrimento, eu não sei quantos anos talvez você esteja passando por problemas e dificuldades, mas aqueles 7 anos na vida dele, foram 7 anos em que trouxe para ele uma situação tão terrível, que ele tinha complexo de inferioridade, ele achava que Deus não se esqueceu dele, não existia mais para ele, Deus nunca mais ia abençoá-lo, ele só tinha uma ideia de Deus, de um Deus que castiga, que se você ler os versículos, eu não vou ler, mas você pode ler na tua casa, depois desse 12, quando o anjo do Senhor aparece e fala com ele, e diz, você é varão valoroso, era Deus tentando dizer para ele, olha, todos esses problemas que você passou, eles existem, eles estão na tua vida, você já sofreu, presta atenção, irmão, estou falando para você, não é só para Gideão não, eles existem, já aconteceu na tua vida, você já sofreu, mas existe um momento em que Deus se levanta com poder e glória, e esse momento é agora para dizer a alguns de vocês, que ao sair daqui, o Senhor abre a porta para abençoar a tua vida, e te dar uma vitória. Quem crê nessa vitória, diz amém. Mas quando chegou essa informação para Gideão, ele falou assim, Senhor, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou de uma família que é a família mais pobre dessa região. Era uma família pobre, como ele diz, naquele complexo de inferioridade, mas só que nos 7 anos que ele passou por roubo e dificuldade, ele não passou fome, ele não passou necessidade, ele foi roubado, mas ainda no roubo, Deus sustentou a vida dele e da família dele, ele estava vivo. Como eu disse lá em 1 Samuel, quando na escolha de Davi, que o Senhor não vê como o homem vê, porque ele já estava dando ouvido a pessoas que diziam, cadê teu Deus? Talvez muitas pessoas digam para você também, há um paralelo aqui, uma coisa bem junta, entre a história de Gideão e a nossa história, depois de tantos anos, alguns dizendo, você... E você já pensando, é mesmo, eu? Quem sou eu? Às vezes você está doente, e aí uma pessoa ora por mim, você fala, quem sou eu? Porque eu estou doente. Ô irmão, ora por mim, minha situação financeira está ruim, quem sou eu? Eu estou vermelho. Talvez a pessoa diz, irmão, eu estou tão desanimado, e eu então? Eu estou só o pó da rabiola. Você cumprimenta os irmãos, e aí meu irmão, tudo bem? Estou indo. Estou empurrando com a barriga, como muitos já dizem, né? Seu barriga. Não é assim, irmãos? Muitos de nós precisam entender que Deus não se esqueceu da gente. E aquela vitória lá na frente, teve um porquê. Para que você entenda que as coisas que acontecerão na tua vida, eu declaro que vão acontecer, veio depois de você entender a palavra de Deus. Primeiro, talvez na tua vida, não foi o teu pai que foi idólatra e abandonou Deus, mas foi a geração que você vive, os teus colegas de trabalho, os teus patrões, os teus amigos, também os teus familiares, que transformaram a tua vida em uma vida de uma pessoa solitária, no meio de uma idolatria, de um povo que não quer saber de Deus, de um povo que quer saber de funk, de outras coisas terríveis, pessoas que não têm relacionamento com Deus, pessoas que não querem nem saber quem é Deus, e muitos de nós entram na onda dessas pessoas, porque quando vem para a igreja parece que é um peso, parece que é uma dificuldade, parece que é uma cobrança do pastor, cobrança dos irmãos dos departamentos, quando na verdade a gente tinha que entender. Eu recebi até do pastor amigo da gente um exemplo
que ele começou a notar, um exemplo de um pastor que começou a notar, talvez o pastor tenha recebido também, que um membro começou a faltar muito na igreja. Ficou frio, porque quando a pessoa não quer mais vir na igreja, eu até estava brincando com o seu Zé hoje aqui, quando a pessoa está naquele gás, ela senta nos primeiros assentos. Depois ela fica meio, mais ou menos, ela começa a sentar só no meio. Aí quando ela está afim de sair da igreja, ela senta lá atrás. Ela já não aguenta mais olhar o pastor, nem os irmãos. Daqui para... Ô, irmão, eu não sei se vocês aí atrás... Ih, o pastor falou de mim. Não falei de ninguém. Só estou citando que ao longo dos anos que a gente está em igreja, a gente nota isso. E aí tem gente que não ora mais, e aí o diabo começa a mostrar coisas erradas. O diabo começa a mostrar dentro da igreja. Aí você não vê nada mais certo. Nada mais certo. Até a roupa bonita que uma irmã veste, você fala, olha lá, a roupa dela, está querendo se mostrar. Não pode mais se organizar, ficar bonito para vir na igreja. Nossa, irmão, esse perfume teu está pegando no meu nariz, irmão. Tem até alergia desse negócio. Aquela irmã quando passa de mim me dá uns arrepios. Só vê coisa errada. A pregação do pastor está demorando, as coisas estão difíceis. Olha lá vem o pastor falar de dízimo de novo. Lá vem o pastor falar, irmão, você não vai lá de novo. Lá vem o pastor, só vê coisa errada. E um desses irmãos que só via coisa errada, ele foi se esfriando. E ele fazia tempo que não vinha na igreja. E aí o pastor foi na casa dele, era uma noite de muito inverno. E aí chegou na casa dele, tocou a campainha, ele atendeu, falou, irmão, eu vim te visitar. E aí, ô pastor, por favor, vem aqui. Pegou uma cadeira e colocou junto à lareira. Ele estava se esquentando na lareira. E o pastor sentou junto com ele. E o pastor resolveu ficar calado. Não cobrou. Não falou nada para ele. Não falou assim, olha, porque você não está indo na igreja? Não, ele ficou quieto. Diz que houve um silêncio. Depois de um tempo observando aquele fogaréu da lareira, o pastor, você me dá licença? Sim, pastor, fica à vontade. Ele chega perto da lareira e pega uma brasa e põe no canto da lareira, onde já não tinha mais fogo. Aquela brasa estava encandecida até então, porque estava com as outras. Aí separou aquela brasa, colocou ela no cantinho e sentou de novo na cadeira sem falar uma palavra. E aquela brasa que estava com fogo, ela começou a ficar mais vermelhinha, caiu o fogo, terminou, depois foi esfriando e virou apenas o carvão. Não tinha mais nada nela. E aí o pastor, vendo que não tinha mais nada naquela brasa, sem falar uma palavra, ele levanta-se de novo, pega aquela brasa que estava sem nenhuma chama, totalmente fria, ali do lado, encostada, e ele pega aquela brasa e traz de novo e coloca sobre as outras brasas que ainda estava pegando fogo. E ele falou, irmão, está tarde, eu preciso ir embora. Deus te abençoe. O irmão foi com o pastor até a porta e disse, pastor, muito obrigado pelo maravilhoso sermão que o senhor me deu. Domingo eu estou na igreja. Estar fora do reino de Deus, estar sem orar, estar sem buscar a Deus, ser envolvido pelas coisas do mundo, querer só objetivos, vir na igreja só por causa das coisas que Deus tem, e não pelo que Deus é, ou pelo que Deus faz, como se Deus fosse nossos escravos, que quando nós precisamos, aí beleza. Então os complexos, os problemas, complexos de inferioridade, crises, tem um motivo, tem uma razão. E qual é a razão dessa mensagem, para terminar? A razão dessa mensagem é que o Senhor tratou com Gideão e deu uma nova chance para ele, quando ele não via mais nada nem ninguém, quando ele era inferiorizado, quando ele estava numa situação ruim na vida dele, quando ele achava que não valia a pena orar, não valia a pena buscar a Deus.
o Senhor envia o seu anjo. Quem sabe nesta noite, eu esteja como um anjo do Senhor falando a você, para que você entenda definitivamente nessa noite, que no momento certo, e pode ser agora mesmo, eu creio, o Senhor está tratando com você e dizendo: não se esqueci de você, a tua vitória já está preparada, você vai derrubar todos os teus adversários como se fosse um homem só, como diz a palavra. Nessa batalha você não luta, você só louva a Deus, como foi no caso até de outros personagens da Bíblia. E ele louvou ao Senhor, e com 300 ele venceu todos aqueles amalequitas e medianitas. Isso nos mostra que Deus, em primeiro lugar, não se esquece de quem é fiel. Você pode estar passando por lutas, por dificuldades, ser só você na sua casa, seu pai, sua mãe, seus parentes, seus amigos são idólatras, esqueceram de Deus, mas irmão, continue orando, continue junto nas brasas, no altar do Senhor na igreja, continue jejuando, vença os complexos da sua vida, não escute o diabo que diz Deus não mais te ouve. Deus continua te ouvindo, Deus continua olhando para você. Você é uma pessoa valorosa na presença de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: e aí, crente valente? Antigamente, meu irmão, antigamente, quando alguém perguntava: que religião você é? Sou crente. Hoje não, você fala crente, dá a impressão que é a escória do mundo. O cara fala: aquele cara é crente. O patrão chega: e aí, você é crente? Fiquei sabendo que você é crente. Aí o cara fica com medo de perder o emprego. Mas quem sustenta o cara, quem é? É o patrão ou é Deus? Você acabou de falar daquele cara que trabalha lá na embaixada dos Estados Unidos, dia desses. Quem sustenta a tua vida é Deus. O verdadeiro cartão de identidade é a tua crença, é a tua fé. Não importa o que a tua família pense, se é isso ou aquilo, aquele lá só pensa em ir para a igreja. Não, eu só penso em ser igreja, em ter relacionamento com o meu Deus, em saber que é o meu Deus que vai me dar a vida eterna. Esse tempo de vida vai passar, e quando passar, eu vou me encontrar com Jesus e viver no céu para sempre. Essa é a nossa herança, esse é o nosso chamado, é para isso que nós estamos na igreja. Por isso o Senhor disse: buscai primeiro o reino é um reino de amor, é um reino de unidade, é um reino de justiça, é um reino de fé, é um reino de coisas extraordinárias que nós ainda não vimos, mas vamos ver, porque Deus nos ama. E essa palavra é para transformar você num Gideão, não num Gideão da conquista, mas um Gideão fiel. Porque ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ficar em pé, queridos. Eu declaro pela fé, em nome de Jesus, que os medianitas não vão te roubar. Se você pode, querido, por gentileza, feche os teus olhos. Hoje nós vivemos num mundo de resultados, em que você tem que ficar provando o tempo todo que você é melhor do que o outro. Engraçado, no Evangelho não é assim. No Evangelho você tem que provar que você é menos a cada dia. É você diminuindo para que Deus cresça. Na igreja, tem gente que, eu gostaria de ser pastor, mas você não sabe que ser pastor não é ser maior do que os outros, é ser menor. Que a gente tem que observar e absorver problemas das comunidades, das pessoas. E muitos de nós, muitas vezes, posta até lá no Facebook, quando teve numa churrascaria, quando teve num McDonald's, quando teve numa festa. E o pastor não está lá não. O pastor está quando a pessoa está sem emprego. Aí aparece na foto: fui lá na corrente, o pastor orou por mim.
Quando a pessoa está doente, ô pastor, obrigado, eu te convidei, você foi no hospital orar pela minha pessoa, pela minha família. Pastor, ele é tido lá como aquele que ainda tem problemas e dificuldades para me entender. O pastor não me entende. Não, queridos. Deus quer ter um relacionamento com pessoas que querem viver uma fidelidade. Mas pastor, Gideão teve maior fidelidade e ele sofreu, não por ele. Mas aquele que é fiel, ele vence os males. Jesus nunca disse que você não teria problemas. Ao contrário, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo? Bom ânimo é quando você ainda está disposto para fazer o que ninguém mais faz. Ninguém quer amar, você está amando todo mundo. Ninguém quer estar orando se colocando na brecha como Neemias, mas você está. Ninguém quer ir naquele trabalho, mas você está. Ninguém quer ir no memorial de inauguração da igreja, mas você vai. Porque diante do Senhor também existe um memorial. E esse memorial do Senhor representa a qualquer momento uma mudança radical na tua vida para melhor. Porque Deus honra os memoriais. Ele está perto de você. Ele está te vendo. Ele está vendo os seus passos. Ele está vendo a sua história. Ele está vendo a tua fidelidade. Ele está vendo as tuas orações. Ele está vendo os seus cânticos, o seu interesse. Meu irmão, vença nesta noite em nome de Jesus tudo que te impede de aproximar-se do Senhor. Não se aproxime do Senhor por causa das coisas que Ele tem para te dar. Não use o Senhor, permita que o Senhor te use. Não use o Senhor, permita que o Senhor te use. O mundo precisa. O Brasil precisa. Ore pela nação. Ore pela tua família. Vença o marasmo, as coisas que não pertencem ao reino de Deus. Para com essa história de ficar procurando resultados na tua vida, só para você ir lá e testemunhar: olha, quando eu vim para a igreja, agora eu tenho isso, tenho aquilo. Faça igual o Paulo. Paulo começou a ter tudo e ele falou: eu considero isso refúgio na minha vida, porque agora encontrei com Jesus. E Jesus é a atração maior. Jesus é o nosso Deus. Jesus é a nossa vida, é a razão maior do nosso viver. Por isso nós pregamos Jesus, por isso nós levamos Jesus às pessoas, por isso não nos envergonhamos de Jesus. Como o Senhor ouviu as súplicas de Gideão, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor tem ouvido as suas súplicas nesta noite, e ouvirão ainda mais. Mas agora no final, queridos, eu gostaria de orar principalmente por aqueles que se sentem fracos, estão vivendo um tempo até de complexos de inferioridade. Você tem olhado as propagandas na televisão e tem dito: pô, por que comigo não acontece? Sabe, amados, o Senhor não está procurando uma geração que demonstre o seu poder pelos bens. O Senhor está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Você quer ser assim, meu irmão? Eu faço um convite para você nessa quarta-feira de libertação. Eu faço um convite para você nessa quarta-feira de vitória, do fim de tudo aquilo que impede que você entenda que relacionar-se com Deus é a melhor coisa que você pode querer. Vem para frente, querido. Se você se encontra fraco, com problemas, doente. A irmãzinha que começou o culto aqui, ela disse: quando eu olho para os problemas dos outros, eu vejo que os meus problemas não são tão graves. É verdade. Mas deposite no altar do Senhor os teus problemas, tua incapacidade de entendimento, a idolatria que toma conta muitas vezes da tua vida, que você às vezes sente até inveja de coisas que existem lá no teu vizinho, nos parentes, nos amigos. Queridos, isso é refúgio do mundo, coisa que vai apodrecer, vai passar da época.
Mas o que permanece para sempre é a vitória que o Senhor tem para você. Eu quero orar por você nessa hora, queridos. Mas você precisa ser corajoso. Porque Gideão, ele, só para finalizar, ele malhava o trigo no lagar. Você sabe o que é isso? Lagar era uma bacia grande em que as pessoas pisavam uvas para a produção de sucos de uva, vinhos, e eram em cavernas fechadas, que não tinha luz, que não tinha a mínima condição de trabalho. E aí eles com os pés faziam o trabalho. O que tem a ver, pastor? É que um trigo, que era a colheita de Gideão, ele era preparado nas eiras. O que é eiras? Um lugar ao ar livre, um lugar aberto, arejado, com todas as condições de visibilidade, de luz natural do dia, em que o vento ajuda, quando se prepara as impurezas do produto que está sendo preparado, no caso o trigo. E Gideão, ele teve que enfrentar as dificuldades para esconder a produção numa caverna, no lagar. A Bíblia diz, e Gideão, quando o anjo chegou, ele estava malhando o trigo no lagar, lugar impróprio, porque ele tinha medo de ser roubado, e dava um duro tremendo, e ainda era roubado. Mas eu declaro pela fé que o fim do roubo, como aconteceu com ele na sua vida, também vai acontecer. O roubo da alegria, o roubo da paz, o roubo da vontade de vir à igreja, de ser igreja. Eu declaro em nome de Jesus, meu irmão, não seja tímido, porque o anjo disse a Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. E eu convido pessoas que têm o valor de Deus na sua vida, para virem na frente e assumir um posicionamento de mudança, um posicionamento de declarar na sua vida, hoje é o fim do roubo, o fim da mentira, o fim da idolatria. Eu vou lutar contra isso, eu vou ser um servo fiel ao meu Deus. Eu não quero ter os olhos críticos, eu quero ter o olho agregador, o olho do amor, o olho da misericórdia, o olho da graça, o olho da bênção, o olho da justiça de Deus que vem através da minha vida, porque veio na minha vida. Será que tem alguém aqui que é um varão valoroso, uma varoa valorosa, um homem valoroso, uma mulher valorosa, que quer assumir um compromisso além do que tem vivido? Eu convido você, vem aqui na frente. Senhor, eu preciso disso, ó Pai. Eu preciso tirar, meu Deus, da minha vida essas reclamações, essas murmurações, essas coisas que não pertencem ao teu reino. Vai, irmão, saia do teu lugar, não quer? Não quer receber uma nova vida? Não quer receber a abertura dos olhos? Não quer ver da maneira que eu estou mostrando para você? O Senhor quer te libertar nessa noite. O Senhor quer trazer uma nova visão, uma visão espiritual para a tua vida. Eu não tenho mais tempo. Quem for vir, venha rápido. Senão eu oro e tudo bem, não tem problema. Eu estou aqui para pregar a palavra, não estou aqui para induzir ninguém. E a palavra é como Gideão mudou o seu estilo, a sua maneira de enxergar a vida. Muita gente pode ser mudada também. Bom, como não veio ninguém, Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, meu Pai, porque eu sei, ó Pai, que muitos dos teus filhos hão de entender ainda mais profundamente o que o teu Espírito Santo vai acrescentar além desta reunião. Que a tua bênção esteja com eles, ó Pai, como esteve com Gideão. Que eles possam, ó Deus, conquistar as grandezas da glória do Senhor.
que eles possam viver debaixo da dispensação dessa graça que veio através do Senhor, que não foi alguém que não cumpriu, mas alguém que cumpriu os objetivos do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E que assim seja, ó Deus, uma vida nova na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, que talvez não quis vir na frente, para que as pessoas não possam vê-los, ou eles não estiverem expostos, ó Pai, mas o Senhor sabe como falar, o Senhor sabe como tratar, o Senhor sabe como acrescentar aquilo que precisa ser acrescentado. Da minha parte, eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus, porque creio que o Senhor derrama esta bênção de uma nova vida, de uma nova visão, para a glória do Teu nome. Eu creio assim, e toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor Deus. Amém? Dá um abraço no teu irmão e diga: meu irmão, receba essa bênção do Senhor, porque Deus é contigo. Obrigado, pastor Diego, Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão, por tudo. Que a graça do Senhor esteja presente. Estaremos juntos no próximo sábado, se Deus permitir.